A palavra que liberta, é a palavra que traz o esclarecimento, é a palavra que quebra todas as correntes. Eu louvo muito a Deus pela sua vida e eu louvo mais ainda ao Senhor pela rica oportunidade concedida à minha pessoa nessa noite, na pessoa do meu apóstolo. Então eu honro o meu esposo, que é meu amor, que é meu apóstolo, que é meu líder e que é meu pai espiritual. Amém, povo de Deus? E com a tua mão no teu coração, faz a tua oração, pede para o Senhor ministrar a sua vida, para que você não saia daqui hoje, da mesma forma que você chegou, sem o entendimento da palavra, mas que a palavra traga para você hoje, algo totalmente novo, de dentro para fora, amém? Pai, mais uma vez nós oramos, e agora em especial, Deus, apresentar para o Senhor a palavra que vai ser ministrada. Palavra que não simplesmente nós vamos ler, mas nós vamos extrair, pela misericórdia do Senhor, o renovo. Todas as manhãs a tua palavra se renova. E esse renovo que nós queremos para as nossas vidas, nós vamos estar ministrando e falando sobre o reino da família nessa noite. E que o Senhor traga entendimento para a tua casa, traga entendimento para a nação CAF, traga entendimento para os amigos, para os colegas, para as outras igrejas que estão nos assistindo nesse instante, nos outros estados e até mesmo em outros países. Esse é o meu pedido para o Senhor. Usa-nos, Senhor, que o Senhor cresça nessa noite, que nós venhamos diminuir. E que todos os teus inimigos, que traz o impedimento do entendimento, nós anulamos agora, aniquilamos no mundo espiritual. E nós declaramos mais uma vez, profeticamente, os céus abertos para o entendimento da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Então a palavra do Senhor em Êxodo, nós vamos estar lendo aqui. Uma palavra assim muitíssimo conhecida e que fala o seguinte para nós. Eu vou estar lendo na minha versão aqui, mas você pode acompanhar na tela. Êxodo 20, quando Moisés recebe aqui a revelação dos 10 mandamentos, no versículo 12, tem a seguinte promessa para as nossas vidas. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter vida longa na terra que Yahvé, o teu Deus, te dá. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos ler também em Efésios 6. Vamos só acompanhar na tela aí, Efésios 6. Glória a Deus. 6, do 1 até o 3. E eu gostaria muito que a igreja lesse esse versículo. Estes versículos serão 3. Então eu vou falar até 3. No 3 você, por favor, repita. 1, 2, 3. Vós. Próximo. Honra teu pai e tua mãe. Terceiro e último. Podemos repetir o terceiro? Bem bonito assim. 1, 2, 3. Para. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então, igreja, princípio. Nós estamos vivendo dias em que princípios têm sido descaracterizados. Nós estamos vivendo dias em que valores têm sido, sim, desvalorizados. E eu acredito muito que uma das missões da igreja é o resgate dessa essência, a essência do princípio, a essência de valores. Amém? Eu acredito que, contextualizando, existe toda uma evolução. Existe todo um mandamento, existe toda uma tecnologia, mas existem coisas que elas são inegociáveis. E princípio é uma delas. Amém? Então hoje, nós entendemos ainda que a sociedade tem sofrido muito, mas muito mesmo. Nós conversamos com pessoas todos os dias. E todos os dias pessoas chegam até nós sofrendo muito, gente. Com traumas assim, horríveis. Impregnados na alma, mas impregnados mesmo, como se fossem assim impressões digitais. E esses traumas impregnados na alma, através de dores. E que dores são essas? Dores que são deixadas,
que são imprimidas na vida do humano. Sabe onde? No seio da família. Quando Deus estabeleceu a família, foi para que não houvesse separação, que não houvesse dor, mas muito pelo contrário. Foi para que houvesse acolhimento, foi para que houvesse o estabelecer de uma cultura, foi para que houvesse o estabelecer de um legado. Mas desde o Éden, ou desde lá de Gênesis, do Éden mesmo, o inimigo mentiroso, o pai da mentira, ele contou uma mentira para Eva, Gênesis 3. Ele distorceu. E Eva acreditou. A serpente falou para Eva que Deus não queria que ela experimentasse da árvore do conhecimento, para ela não ser igual a Deus. Isso era mentira, por quê? Porque o homem já era igual a Deus. Amém ou não? Amém, povo de Deus? Já era semelhante a Deus. Ainda não havia o pecado, ainda não havia descaracterizado. E aí o que acontece? Através daquela mentira, houve uma quebra literalmente daquela comunhão, daquela coisa linda que Deus havia criado, não simplesmente para ser criatura, mas para ser filho, semelhante, imagem e semelhança do Pai, Filho e Espírito Santo. Depois disso, irmãos, o sofrimento entrou no reino da família, entrou na família. Depois de lá, aconteceram coisas terríveis. Mas nós entendemos que através da reconciliação, ministério de Jesus, foi a oportunidade que Deus nos concedeu do resgate do reino tão lindo chamado família. O que acontece nos nossos dias? Se eu entender que família nada mais é do que um conjunto de engrenagem. Todo mundo aqui sabe o que é engrenagem? Diz glória a Deus. Sabe mesmo? Sabe quando você anda com bicicleta de marcha? Que tem aqueles dentezinhos assim, que eles começam a rodar. E se um dentinho daquele ali estragar, as duas rodas que se movem interligadas, elas param de rodar. Então eu acredito, irmãos, que família é um conjunto de engrenagens. E qualquer uma falha nessa engrenagem dá problema no sistema. E por isso nós sofremos hoje. A igreja tem sofrido. Por quê? Porque muitos de nós chegamos a esse lugar, ou em outro lugar, e nós começamos a ouvir acerca de paternidade. E eu falo isso com muito temor e tremor. Porque falar de paternidade, irmãos, é falar de feridas. Como assim, apóstola? Não, falar de paternidade é algo lindo, é algo sobrenatural, sim. Mas houve uma descaracterização. Então hoje, com muito temor e tremor, eu falo sobre esse assunto nos bastidores, nos discipulados e no altar quando eu tenho oportunidade. Mas por que falar de paternidade é falar de feridas? Porque a maioria de nós somos feridos um dia, no seio da nossa família. E muitos de nós, até inconscientemente, nós assimilamos o Deus Pai, Abba, o Todo-Poderoso, o Deus que nos fez a sua imagem e semelhança. Nós assimilamos esse Deus tão poderoso ao nosso Pai que nos gerou. E aquele que talvez não teve um pai que acolheu, um pai presente, aquele que não teve um pai que colocou no colo, talvez tem muitos que nem conhecem o pai que o gerou. As pessoas quando ouvem falar sobre paternidade, é como se fosse um choque na alma. Por isso nessa noite, o meu Deus nos permitiu chegar aqui e falar sobre esse assunto, para que haja uma cura de dentro para fora. Porque nos dias que nós estamos vivendo, igreja, se nós não entendermos uma paternidade para desatar o nosso destino, uma paternidade representada aqui na terra, representante de Deus lá, aqui na terra, para desatar o nosso destino, vai ser sofrimento. Então às vezes nós estamos na presença do Senhor e parece que as coisas não saem do lugar. Sabe por quê? Porque um dia lá atrás, a engrenagem chamada família, dentro do sistema família, quebrou-se um dente. E nessa quebra, o que aconteceu? Houve uma disfunção dentro do sistema chamado família. E hoje as pessoas sofrem. Mas o nosso Deus, que é Deus que traz esclarecimento e cura pela palavra, Ele há de trazer algo para nós hoje, que vai terminar amanhã, para curar as nossas vidas e as nossas famílias. Quem entende assim diz glória a Deus. E Deus nos deixa um princípio, irmãos. Dentro da sistêmica familiar, o pai representa para mim e para você aquele que impõe limites,
aquele que ensina acerca de proteção. O pai é aquele que direciona dentro da sistêmica família. E a mãe, o que é que a mãe faz? A mãe é a que nutre. A primeira alimentação de um ser humano é do peito da mãe, é do seio da mãe. Ou seja, a figura mãe é para nutrir, é para ensinar a organização, é para deixar um legado de vínculo. Você sabia que as pessoas hoje, o adulto hoje, que se relacionam, ela aprendeu um dia com uma mãe? Ah, não, foi com meu pai. Não, o pai ensinou outras coisas. Esse era o projeto original, que tem sido quebrado, desmanchado, e as pessoas têm sofrido. E aí, quando a Bíblia fala para nós aqui esse princípio, honra pai e mãe. Honrar pai e mãe. Eu gostaria de perguntar a você, isso tem acontecido? De verdade, irmãos. Na geração de hoje, nos dias que nós estamos vivendo, tem existido essa honra? E talvez você pergunte assim, mas vem cá, o que é honrar mesmo? Eu te explico. Segundo Aurélio, honrar é sinônimo de enobrecer, engrandecer, elevar, reverenciar. Honrar é respeito pela posição. Quem entende agora diz amém. Tem coisas que o meu presidente faz que eu não concordo. Eu não concordo. E eu tenho certeza que você também não. Mas eu honro a pessoa do Jair Messias Bolsonaro, porque ele é a autoridade máxima no nosso país. Ou seja, eu quero deixar claro para a igreja que honrar às vezes que há uma distorção. Honrar às vezes não é simplesmente eu concordar. Honrar não quer dizer simplesmente eu respeito e venero no sentido de concordância. Mas honrar é reconhecimento de que aquela pessoa ali merece o meu respeito por ele estar naquela posição. Quem entendeu o que eu falei, diz glória. Amém ou não amém? Traz para a família de novo. Lá atrás, na instituição da lei, Deus, para cuidar de nós, Ele estabelece acerca do amor, para honrar a Deus sobre todas as coisas. E dentro de tudo, o primeiro como promessa, Ele diz assim, honra pai e mãe. Honra pai e mãe. Anos se passaram, aí Paulo escreve aqui também, falando dessa mesma honra. Se você for em Salomão, o homem mais sábio, ele também falou dessa obediência, que anda quase que de mão dada com essa honra. Mas nos dias que nós estamos vivendo, houve uma descaracterização. E para que fique assim muito claro na nossa mente, na nossa cabeça, o que é essa descaracterização de honra? Nós temos o exemplo do filho pródigo. Em Lucas 15, a partir do versículo 11, nós lemos a história desse rapaz, que a Bíblia chama só de filho pródigo. E é conhecido de todos a história do filho pródigo. Um jovem, na sua posição, não de primogênito, ele chega para o seu pai, em um belo dia, e ele fala assim, pai, eu preciso, eu quero, me dá a minha herança. E isso eu quero que você entenda nessa noite. Aquela época, se o pai, segundo a lei, segundo o costume, a cultura dos judeus, se o pai tivesse a necessidade para honrar o primogênito, de dividir os seus bens em vida, era uma oportunidade de honrar o filho mais velho. Só que, a se tratar de um filho chegar e pedir a herança em vida para o pai, principalmente se ele não era nem o primeiro que nasceu, era sinal de desonra, irmãos. E talvez você esteja pensando assim, ainda bem que eu sou brasileiro, ainda bem que eu não tenho nada a ver com a cultura do judeu, então eu estou fora disso daí. Eu honro o meu pai é o cara, a minha mãe também eu honro. E aí nós vamos aprender aqui com um rapaz, será que nós honramos mesmo o nosso pai? Por que Deus estabelece que é uma promessa para nós? Quando nós honramos pai e mãe, nós vamos ter vida longa e tudo que nós fizermos vai dar bem. O que Deus estava preocupado, eu acredito que para os nossos dias? Porque quando nós somos crianças, porque quando nós ainda não temos maturidade, nós precisamos ser guiados.
Eu acredito muito, irmãos, que Deus estava pensando justamente nisso. Então, falar de paternidade dentro da visão dos 5 ministérios, 7 reinos, eu preciso entrar no reino da família e resgatar o princípio de honra dentro da minha casa. Muitas vezes nós, no discipulado, nós conseguimos identificar muito facilmente a dificuldade de alguns de aceitar paternidade. E alguns ainda chegam assim tão carregados de religiosidade que ainda declaram assim: eu confio em Deus, mas em homens? E aí a própria Bíblia nos instrui, né? Se nós não acreditamos, se nós não obedecemos o homem que nós vemos, como é que eu vou acreditar e obedecer um Deus que eu não vejo? Então hoje nós estamos assim imbuídos dentro dessa cultura errônea, que o filho quer saber mais do que o pai, que o filho quer mandar no pai, que o filho balança os ombros e fala: pai, você não sabe de nada, mas aí eu converto. Ou talvez eu ainda não converti e sou um simpatizante. E aí eu olho para a figura meu pai. E aí talvez eu sou aquele filho que fala assim: meu pai não valeu nada. Meu pai não tem nem como considerar pai. Deixa eu contar para você aqui o que vem a ser a honra que Deus quer de mim, de você. Não é eu honrar um homem pela história, ou talvez por um cuidado, ou pelo serviço dele para comigo. Mas Deus quer que eu honre um homem e uma mulher que um dia Deus usou. Ei, olha aqui, em milhões e milhões e milhões e milhões de homens, Deus usou um para ser o seu pai. Foi através do esperma do seu pai, do homem que gerou você, fecundando o óvulo de uma mãe, que muitas vezes você olha e fala assim: não, minha mãe não. Eu atendo pessoas que têm tanto rancor de mãe. Eu atendo pessoas que têm tanta raiz de amargura por conta de mãe e de pai, que o sofrimento dá muito custo de mudar. E aí Deus olha do alto e para os nossos corações. E Deus me permite hoje. Talvez você não agradeça ou não honre por uma história de cuidado. Coitado, talvez esse homem que foi o precursor da sua vida. Talvez a instrução que ele recebeu foi a que ele passou para você. Mas o que eu quero levantar hoje aqui, a bandeira que eu quero levantar, a questão da honra nessa casa, é para que você entenda que foi através desse homem, chamado seu pai, que muitos talvez nem conheçam, que Deus usou para gerar você. Quem está aqui comigo diz glória a Deus. Deus usou para gerar você. Deus usou. Mestre, cadê o mestre Eudes? Está aqui? Por favor, mestre Eudes. E Carlson. Fica aqui perto de mim. Eu já vou entrar aqui na história do filho pródigo para ilustrar. Para ilustrar. Quem entende? Fica perto aí. Existe semelhança, irmãos? Existe semelhança, sim ou não? As meninas costumam brincar, né? Que a família do mestre Eudes tem um tronco grande e as pernas curtas. Tem essa característica aqui? Gente, é muito legal isso. Ontem alguém estava nos visitando aqui, chegou, me cumprimentou. Aí, logo em seguida a Rebeca chegou e a pessoa olhou para mim, olhou para a Rebeca. Nem sei se a pessoa está aqui hoje. Ela é tua filha, ela parece contigo. É isso aqui, ó. Semelhança. Semelhança. Se o Carlson um dia invocar, se revoltar com esse pai, mudar de país, no físico tem uma semelhança. Talvez olha, alguém bata o olho assim e fala assim: você parece alguém que eu conheço. E fica assim procurando, sabe? Muito obrigada, vocês são parecidos. A imagem é mais jovem, viu, mestre? 30 anos mais jovem. Então o que acontece? Agora imagina, irmãos, as características genéticas, que a gente chama de hereditariedade, que é quando ainda não tem nem forma. E o projeto de Deus é tão excepcional, que através de uma secreção, há uma transferência de características, que não serão só físicas. Quem está entendendo o que eu estou falando?
Não serão só físicas. Gente, quem já se viu, quem já se pegou, falando assim, eita, estou fazendo isso aqui igual ao meu pai. Eita, ó, estou parecendo minha mãe. Isso é só comigo que acontece? Eu sempre ria do meu pai, que ele gostava de dormir de touca no frio. Mudei para Brasília. Primeira vez que nós fizemos o voto de ficar careca aqui na igreja. Meu Deus, eu lembrava do meu pai. Falei, meu Deus, eu estou igual meu pai, dormindo de touca. E nem estava fazendo frio na época. E aí eu fiquei com essa mania. Por quê, irmãos? Porque além de ter características geneticamente iguais, parecidas, transferência, existem fotografias, modelos fotográficos que estão registrados na nossa memória. Fica como se tivesse um arquivo que não está morto. Nós não lembramos todo instante dessas memórias. Isso acontece com as coisas boas, isso acontece com as coisas ruins. Por isso que eu falei aqui no início, falar de paternidade às vezes é falar de ferida. O nosso organismo tem um mecanismo de defesa que não nos permite estar lembrando o tempo todo de tudo aquilo que nos causou dor. A Rebeca está grávida. Hoje nós tivemos a oportunidade de ir à clínica. Ela saiu de lá feliz. Mas ainda no ventre, a filha da Rebeca Liz, ela consegue receber algumas informações do seu ambiente. De amor, de situação financeira, tudo, mesmo antes de nascer. E muitas vezes a gente não entende o que é que Deus queria dizer para mim e para você. O que Deus queria e o que Deus quer dizer para mim e para você. Honra teu pai e tua mãe. E o inimigo, sabedor disso, ele tem descaracterizado. E aí nós estamos julgando até mesmo como igreja. Sabe por que eu sou assim? Porque eu não tive pai. Sabe por que eu sou assim? Porque minha mãe foi má. Mas a questão da honra é, Deus usou uma mulher que me carregou por 6 meses, por 8 meses, por 9 meses. E não foi fácil. Com muita dor. Hoje a Rebeca falou assim, apóstolo, está difícil. Dói tudo. Dói tudo. Carregar um nenê dói. E muitas vezes a gente olha assim, não quer entender o que é honra. O reconhecimento, porque foi alguém que me carregou. Apóstolo, mas a minha mãe não valeu muita coisa, não. Mas ela te gerou. Quem está comigo diz glória. E quando nós não entendemos isso, nós às vezes agimos como o filho pródigo. O filho pródigo, quando ele pede a herança para o pai, ele fala assim, eu quero tudo. É como se ele não deixasse nenhuma evidência que ele queria voltar. Ele carrega tudo. Ele pega a sua mochila, ele leva tudo, tudo, tudo. E muitas vezes a gente fica assim, meu Deus, o que deu na cabeça desse menino? Ele tinha de tudo em casa. Eu acredito que, sabe, casa de fazenda? Que quando acordava já tinha o leite quentinho da vaca. Eu nunca passei por isso, mas diz que é desse jeito. Tem pessoas que bebem sem precisar ir no fogo. Só joga na farinha e come, bebe, sei lá. Sabe, quando ele pensava assim, eu estou com vontade de comer ovo. Tinha um monte de ovo caipira, que é mais saudável. Aquele menino tinha de tudo. A Bíblia não fala como era o relacionamento interpessoal da família. Mas a Bíblia relata que esse menino deu a doida, assim, sabe? Pai, eu quero tudo. E eu quero chamar a atenção da igreja. Muitas vezes nós agimos assim com nossos pais. Eu não falo simplesmente na igreja. Chamado. Quantos, né? Que nós geramos, cuidamos, tiramos os carrapichos, instruímos. Aí daqui a pouco ele... Por quê? Porque começa aquele tanto de questionamento, daqui a pouco vai embora. Daqui a pouco ele volta. A gente recebe, glória a Deus por isso. Mas eu quero enfatizar que tudo começa na família. Tudo começa na família, igreja. Então aquele filho, ele não pensou assim, como é que vai ficar o coração do meu pai? Ele não pensou assim, será que meu pai tinha planos para mim? Aquele filho, eu entro nessa história e eu fico vendo aquele menino tão frio. Ele não pensou assim, eu estou desonrando meu pai. O que vão dizer do meu pai? O que meu outro irmão vai pensar? Não, ele não pensou em nada. Ele simplesmente pensou nele. Ele pegou toda a sua bagagem e ele foi embora, sem nenhuma vontade de voltar. Muitas vezes, igreja, nós somos a geração
que pensamos que nossos pais são empregados. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós chegamos na igreja e o reflexo é esse. É uma cultura errônea. Sabe, na primeira infância, segunda infância, terceira ou adolescência, sim, os nossos pais, eles estão ali para nos servir em tudo. Por quê? Porque nós não sabemos caminhar, nós não sabemos falar, nós não sabemos nos vestir, nós não sabemos comer, nós não sabemos o que comer, nós não sabemos nada. Tem alguns que às vezes choram, eu não tive pai, eu fui criado igual batata. Não foi não. Pela misericórdia de Deus, Ele ergueu alguém para cuidar de você. Mas foi no orfanato. Por favor, vamos ressignificar essa visão hoje. Vamos olhar para uma outra janela essa visão. Mas foi no orfanato. Sabe o que importa? Que você está vivo agora. Você está vivo agora. E sabe por que você está vivo agora? Porque Deus permitiu. Mesmo que o homem e a mulher, alguém não cuidou de você, Ele levantou alguém para cuidar. Para que nesse dia 9 de novembro, você fosse testemunha viva dessa palavra. E muitas vezes a gente está sendo roubado diante dos nossos olhos. O Deus desse século tem cegado o nosso entendimento. É como se nós estivéssemos tomados por uma fúria. Fúria pelos pais, fúria pelos que nos gerou, que nós só conseguimos ver o lado. Não cuidou de mim, me abandonou, não me deu atenção. Mas nessa noite, como autoridade neste lugar, em nome do Senhor Jesus, eu quero tirar de sobre essa igreja toda essa descaracterização errônea, toda essa descaracterização mentirosa. Eu tiro de sobre essa igreja, eu tiro, e que essa igreja venha saber honrar pai e mãe, como diz as escrituras. Amém ou não amém, igreja? Amém ou não? E aí eu quero salientar algo. Nós somos bem mais evoluídos do que o filho pródigo. O filho pródigo se achou no direito de pegar tudo e ir embora. E lá naquela época não tinha WhatsApp. Naquela época eu creio que ainda não tinha telegrama, nem e-mail, nem nada dessa natureza. Ou seja, aquele pai ficou ali sofrendo, sem nenhuma notícia do seu filho. Ele ficou sofrendo, mas a Bíblia diz, eu não vou ler a parábola, que o pai ficava o tempo todo, esperando, aguardando, avistando a volta daquele filho. Ei, filho, você sabia que quando às vezes você não quer dar satisfação para o seu pai, tem um pai que fica assim, sabe, com aquela cara de paisagem, aguardando de verdade. Quando é que meu filho volta? Quando é que meu filho dá satisfação? Quando é que meu filho ajuda? Quando é que meu filho vai dar ouvidos ao que eu falo? Eu estou contextualizando, irmãos, porque toda terça-feira aqui nós ministramos para a família. E hoje, amanhã vai ser continuidade. Que eu acredito, nós vamos fazer um ato profético aqui para desatar o teu destino. Porque só o pai desata o destino do filho. Mas se eu estiver preso, com os olhos na mágoa, com os olhos na falta, eu não vou conseguir o desatar desse destino. E aí eu olho para o filho pródigo de novo. Ele saiu tão imaturo, acreditando só no dinheiro. Eu tenho dinheiro, agora eu tenho dinheiro. Eu acredito que ele saiu assim, sabe? Eu não sei se você tem alguns adolescentes aqui, que às vezes até chutando assim, chutou e colou. Recebeu o auxílio emergencial. Aí recebeu assim aqueles 600 lá. Para adolescente é muito dinheiro. E começou a se achar. Aí agora imagina o filho pródigo. Filho pródigo pegou tudo assim, fez aquele limpa, colocou na mochila, no bolso, encheu tudo e saiu. Agora eu estou podendo. Ele tinha dinheiro. Ele tinha até vontade. Mas ele não tinha maturidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele não tinha experiência de como administrar. O apóstolo tem ministrado aqui nos últimos dias acerca do chamado, e ele fala assim: precisamos aprender a respeitar a história daquele que nos enviou, aquele que nos formou, aquele que nos ensinou os primeiros passos. Então o filho pródigo não respeitou a história do pai dele.
Quanto suor para juntar toda aquela riqueza, toda aquela fazenda, para deixar tudo pronto, mas simplesmente por uma revolta. Eu julgo uma revolta agora aqui, contextualizando na noite de hoje. Uma revolta no coração, talvez uma situação mal resolvida, uma carência emocional mal resolvida, uma fala não esclarecida, fez com que aquele jovem enchesse o peito e falou assim: eu vou me embora. Eu vou me embora. E ele foi. E a Bíblia conta, irmãos, que ele saiu e gastou o dinheiro dissolutamente. Gastou o dinheiro dissolutamente. Contextualizando hoje, existem muitos jovens, homens, mulheres, que têm gastado sabedoria dissolutamente. Que têm gastado, sabe, energia dissolutamente. Aquilo que talvez eles pensem assim, força física, dissolutamente. Por quê? Porque fez sem um envio, fez sem consultar uma paternidade, fez porque tinha uma revolta no coração, fez por um espírito de autossuficiência. Eu chamo de espírito por quê? Porque Deus, como bem explicou aqui o nosso apóstolo ontem no nosso discipulado, Deus ele deixou muito claro para nós o princípio de unidade com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, com toda a sua onipotência, Ele não é Ele não foi Ele não é Ele é tri, Ele é Deus Pai, Ele é Deus Filho, Ele é Deus Espírito Santo. E muitas vezes o filho, como o filho pródigo, ele pensa assim: eu posso, eu não preciso de pai, eu não preciso de mãe, eu já sei. Isso está dentro das nossas casas, irmãos. E nós, às vezes, nós ficamos perdidos. Porque o excesso de informação está tremendo. O menino com 3 anos, ele fala assim: mãe, eu não quero essa roupa, eu quero essa. Eu não quero essa cor, eu quero essa. E o pai que dá o limite, o pai que dá a instrução, o pai que passa as primeiras instruções, ele está ficando assim, literalmente, como diz os adolescentes, sem moral. Só que essa criança de 3 anos, ele cresce. Essa criança que fala assim: ei pai, me dá seu celular. Agora não, filho, eu estou resolvendo. Eu quero. E ele chora. E a mãe: tá bom, menino, toma. Só que ele cresce assim. Então ele aprende de criança desonrar quem é a autoridade. E às vezes a gente está assim, desapercebido, como bem colocou a pastora Gênia aqui no início, da explicação do que é os 7 reinos. Então, em nome do Senhor Jesus, igreja linda do Senhor Jesus, Centro Apostólico Filadélfia, amigos, discípulos, ei, aqueles que estão em outras cidades, temos uma missão gritante na face da terra. Deus, Ele conta conosco para o resgate do reino, da família. O princípio de honrar pai e mãe. As nossas crianças hoje, os que casaram na presença de Deus e eles geram filhos, esses meninos, essas crianças, eles precisam ser instruídos. Honra pai e mãe. Honra pai e mãe. Deixa eu contar, você já conhece a história do filho pródigo? Ele se deu mal. O filho pródigo se deu mal. Ele se deu muito mal, gente. Tem hora que eu fico lendo essa história, eu choro. Eu fico com dó dele. E eu falo: meu Deus, o que é um filho fora da cobertura, fora do abraço, fora do envio? A Bíblia diz que logo ele gastou tudo dissolutamente. Porque não dura, irmãos. E aí outra coisa que me chama a atenção aqui, é quando ele procura todos os amigos e os amigos se afastam. Por que os amigos se afastaram? Aí eu chamo a atenção aqui dos nossos adolescentes, nossos jovens. Sabe, quando toda a sua turminha de WhatsApp já sabe de um problema que está gritando dentro de você, menos o seu pai. Ei, aí e também serve para as esposas. Sabe, quando todo mundo já está sabendo de uma coisa, menos talvez o teu esposo. E aí vai aquela bola de neve, um abismo chamando outro abismo, e as famílias estão descaracterizadas. E aí chega na igreja para a gente consertar este quebra-cabeça. Às vezes as pessoas não entendem o processo. Processo, irmão, é necessário. Então a geração que gosta de comer miojo, pensa que o processo também é assim, imediato, e não é. Não é. Então eu estou fazendo um apelo hoje com muito amor, com muito tremor. Pais, 5 ministérios, líderes, você que almeja o chamado família.
Nós temos a responsabilidade de mudar o destino da nossa sociedade. Eu não sei, talvez você esteja aí, se retrocedendo, me ouvindo. Ei, você não sabe, o meu pai foi um estuprador. Deixa eu te contar aqui. Agradeça ao Senhor que usou um homem, mesmo nessa situação tão repugnante aos nossos olhos. Ele foi usado para gerar você, porque você poderia ter morrido. Talvez a tua genitora poderia ter te abortado, mas teve um Deus que tocou no coração e falou assim: não, a vida pertence a mim, assim como a morte pertence a mim. Então eu não sei qual é o tamanho do teu trauma, qual é o tamanho da tua dor, eu não sei qual é o tamanho da tua desilusão, eu não sei qual é o tamanho da sua decepção com os seus genitores, mas o meu Deus autoriza a dizer: é tempo de aprender a honrar pai e mãe, sim. Eu falo com temor isso. Por quê? Porque está escrito, não simplesmente isso. O que está escrito não muda, mas é não simplesmente porque está escrito. Sabe por quê? Porque o teu destino precisa ser desatado. O seu destino precisa ser desatado. E aí você está numa casa apostólica que fala de paternidade, mas você tem pendência com aquele que te gerou. Você não vai muito longe, como já foi falado aqui. Você tem um chamado que pulsa, que grita dentro de você, mas você dá um passinho assim, daqui a pouco não sai do lugar. Você olha para um lado, olha para o outro e não sai do lugar. O que acontece? Em nome do Senhor Jesus, eu não estou aqui falando de regressão, eu não estou aqui falando de oração pelo passado, não. Eu estou falando de presente, eu estou falando de desatar, eu estou te falando de desgarrar, eu estou te falando de gratidão por quem me gerou, por quem me deu a luz da minha vida. Eu estou falando de gratidão por quem me ensinou a dar os primeiros passos. Amém ou não, igreja? Ressignificar. Olhar para a tua história com outros olhos. Tira os olhos. O inimigo tem feito isso. Gálatas nos instrui que nós precisamos ter mente de Cristo. Mas a mente de Cristo olha para o Pai e reconhece: eu e o Pai somos um. Na hora da maior dor, que poderia ser o maior trauma de Jesus como homem, lá naquele monte, onde os seus poros dilataram, o sistema dele nervoso ficou tão agitado, sangrou. E aí ele olha para o Pai e ele fala: Pai, está doendo, se possível passa de mim esse cálice, mas não como eu quero. Eu preciso deixar um legado para a humanidade. Eu tenho que honrar o propósito, o chamado pelo qual o Senhor me chamou. Quem está aqui comigo diz glória. E aí ele se respira fundo, ele suspira, ele chora e ele declara: que seja feita conforme a tua vontade. Isso é honra. Isso é honra. E às vezes a gente não entende isso. E começa a aprender isso em casa. O filho pródigo, ele precisou passar pelo vale da sombra da morte. Ele precisou, irmão, para um judeu não come nem carne de porco. Porco para judeu é imundo, 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 imundo. E aquele homem, o que sobrou para ele? Trabalhar com os porcos. Por que ele foi trabalhar com os porcos, apóstolo? Porque ele era um fazendeiro? Porque ele não tinha instrução. E a única coisa que sobrou para ele foi isso. Sabe, quando a gente quer antecipar as coisas, quando a gente quer interromper o processo, quando a gente pensa que sabe mais do que o pai, do que o mestre, do que a paternidade, sabe o que acontece? A gente fica assim sem opção. Por que eu fico sem opção? Porque eu não tenho estrutura, eu não tenho ensinamento. E nessa noite, o meu Deus, que vou terminar amanhã, me autoriza a declarar sobre essa igreja. É tempo de parar. É tempo de parar. Ergue a tua mão, por favor. É tempo de parar e respeitar o seu processo. Diz amém, igreja. É tempo de parar e respeitar o seu processo. Existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Existe um Deus que sabe da tua história, sim. Mas Ele quer que você respeite a sua história. Eu não sei de onde você saiu, de qual o estado que você veio, mas nós estamos vivendo uma geração que às vezes tem vergonha até do lugar que mora. Passou alguém por essa casa que essa pessoa tinha vergonha de dizer que era de São Sebastião. Por quê? Uma satélite subúrbio, só tem pobre.
E por isso que tu está aqui. Para tu mudar o destino dessa cidade. Tem pessoas que têm vergonha do seu estado. Eu sou baiana. E quando eu desconfio que eu estou deixando o Oxide, eu corro lá para resgatar. Não estou nem aí, ó. Ah, mas que sotaque é esse? É o meu. Foi lá que eu cresci, que eu aprendi os meus primeiros passos. A minha origem está lá. Amém ou não? Tem pessoas que têm vergonha dos seus pais. O meu pai não sabe falar, apóstola. Meu pai é rude. A minha mãe é só doméstica. Não estou desconsiderando a doméstica. Eu estou falando de realidades. Eu ouço pessoa todos os dias. Sabe, igreja? Talvez esse doméstico, esse pedreiro, esse trabalhador braçal, o suor, as gotas suadas, para que você seja um doutor. E muitas vezes o reconhecimento em honra tem estado escasso no meio da igreja. Então eu peço para os filhos dessa casa, para a nossa nova geração, que é a força dessa casa, para os que têm filhos, por favor, igreja, vamos ensinar o princípio de honra de pai e de mãe. Esses filhos, quando crescem sabendo honrar o pai e mãe, vai ser uma esposa que honra o marido, vai ser um marido que honra a esposa. Então nós precisamos resgatar isso. O nosso Deus é pai. Existe, com todo respeito aos irmãos católicos, que são devotos de Aparecida, que é a denominada padroeira do nosso Brasil. E muitas vezes nós não entendendo o mundo espiritual, não vou entrar nisso agora. Por não entender o mundo espiritual, às vezes nós convertemos. Mas só que fica aquele legado. Onde é que está Deus? Se quem rege a minha vida é uma padroeira, aí há uma descaracterização. Então o resgate, que nós entramos aqui em ato profético ontem, deixando para a próxima geração, homens valentes e velozes, é esse resgate que nós estamos buscando nesses dias. E tudo começa onde? No reino da família. Então se lá na tua casa, irmãos, por alguma situação, o homem é o gatinho e a mulher é a leoa, não foi assim que Deus estabeleceu. Um dia foi descaracterizado o projeto de honrar pai e mãe. Ah, poxa, mas é porque na minha casa, minha mãe que fazia tudo, meu pai era um para nada, poxa, como é que eu faço? Através de você, muda o seu destino. Por mais que tenha memórias fotográficas aí guardadas, você não vai precisar repetir essas memórias. Esses modelos registrados na sua memória, sabe por quê? Porque você está sendo instruído hoje. Instruído pela palavra. O Senhor está te instruindo hoje, através da minha pessoa, para que você honre seu pai e sua mãe. Às vezes eu falo para as minhas filhas, a menor, filha, resolve isso aqui no celular para mim. Ah, mãe, você não sabe isso? Se não, eu não sei. E aí, às vezes eu preciso lembrar, mas o que eu sei me dá direito a falar para você assim: ei, eu tenho quase 3 décadas à sua frente. Em outras palavras, respeita a minha história. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, igreja, em nome do Senhor Jesus, nós somos a geração. O apóstolo Marcos já diz, nós somos a última cartada. Nós somos a última cartada. E se nós não estivermos atento a isso, ao resgate do princípio, cabeça, auxiliadora, filho honrando pai e mãe, nós podemos ser como filhos pródigos. Não estou concordando com essa tirania aqui da minha casa. Porque hoje os meninos pesquisam, né? A minha mãe é tóxica, apóstola. Já chega assim, né? Com diagnóstico. A minha mãe é tóxica. O que é isso aí mesmo? Ah, eu vi no Google. A mãe que manda muito é isso, não é isso não. Mãe tóxica é muito mais. A minha mãe não deixa eu fazer nada. Sabe por quê? Porque Deus está te guardando. Ô, irmãos, isso arde tanto no meu coração, sabe? Porque só quem fez já há 50 anos entende do que eu estou falando. Então eu lido com pessoas e eu vejo o sofrimento estampado, como aqui na vida do filho pródigo. Muitos de nós achamos que o ápice da parábola do filho pródigo
É quando o filho pródigo cai em si. O que eu fiz da minha vida? Eu tinha tudo e estou aqui agora desejando comer as bolotas dos porcos. Não. O ápice da parábola do filho pródigo é quando ele chega assim, sabe? E o pai está aguardando ele. Mas sabe o que comove, o que dói no meu coração? Que mesmo quando o filho estava lá comendo as bolotas do porco, desejando comer, e que ele caiu em si, o pai estava lá. Ei, porque aquele pai do filho pródigo tipifica o próprio Deus da nossa vida. E a Bíblia te garante que os olhos do Senhor estão em toda parte. Então nós, em mês de novembro, que Deus está nos despertando para abraçar o nosso chamado. A nossa primeira ministração acerca de chamado é: só valoriza o chamado quem aprendeu a ser filho. Como é que eu vou aprender a ser filho se eu não tive pai? O meu Deus é pai, o teu Deus é pai. E para isso eu convido você a ficar de pé nesse lugar agora. Quero ser obediente, não vou passar do horário que foi estabelecido, mas amanhã eu quero dar continuidade a essa mensagem. Continuidade, e nós vamos fazer um ato profético para desatar o nosso destino. Então eu quero dar um dever de casa, como eu falo para os meus pacientes. O Senhor Espírito Santo, Ele vai estar trazendo a tua memória hoje, do mais novo ao mais velho, aqui na casa. O que menos viveu ao que mais viveu, Ele vai estar trazendo a sua memória essa noite. Qual é o ponto, qual é o momento, qual é a situação que você não tem reconhecido o seu pai e a sua mãe como mãe? Ele vai trazer. Eu fiz essa oração hoje de manhã, que o Espírito Santo Ele vai trazer à tona assim, ó. Jeremias orou pedindo para o Senhor trazer à memória o que dá esperança. E Marlúcia orou: Deus, que o Espírito Santo do Senhor traga a memória dos filhos da casa. Qual é a área que tem sido desonra aos pais na vida de cada um? Porque o reino da família, ele precisa de um resgate. E não vai poder ter resgate, se os filhos não sabem honrar os pais. Porque os filhos hoje eles são filhos, mas amanhã eles serão pais. E o filho que não aprendeu a honrar, ele nunca vai ensinar a honrar. E aí a geração da desonra só vai se estendendo. Mas hoje, encerra. Essa geração não vai passar para os filhos, dos filhos, desonrando. Não vai. Sabe por quê? Porque os olhos do Senhor, vai trazer a sua memória essa madrugada. O Espírito do Senhor vai trazer a tua memória essa noite, essa madrugada. Onde é? Para que haja um resgate. Ergue as tuas mãos agora. Feche os teus olhos. Glória a Deus. Com as tuas mãos lá no alto. O refrão que nós iniciamos. A minha geração, os filhos dos meus filhos, os filhos dos meus filhos. Hoje eu tenho filhas que estão no altar. Eu quero ver as minhas netas no altar. Eu quero ver os meus bisnetos no altar. E ainda um dia, quando eu talvez não estiver dando conta de subir nessas escadas, que as minhas netas me honrem, falando: toma a mão aqui, minha avó. Que seja assim para você. Que seja assim na tua casa. Não abandone. Não deixe o seu pai. Não peça a sua herança antes da hora. Respeite o seu processo, filho. Respeite o seu processo. Respeite a história do teu pai. Respeite a história da sua mãe. Respeite de onde foi que você veio. Com as tuas mãos lá no alto. O refrão, Pastor Lucas. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Profetiza! Profetiza sobre a tua vida, sobre a tua geração. Da família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. E a bênção se derrama.
filho defende a causa do pai. Filho não gasta absolutamente as coisas do pai. E amanhã nós vamos estar falando sobre o espírito de orfandade. Quem é o órfão, apóstolo? Aquele que quer fazer tudo para ser reconhecido, com medo de ser rejeitado. O filho, ele não precisa fazer muito, se mostrar muito, sabe por quê? Porque o que é do pai é dele. O legado é automático. Mas para isso, o princípio da honra precisa ser resgatado. Eu abençoo cada filho nessa casa nessa noite. Eu abençoo cada família aqui representada. Eu abençoo a tua geração, os filhos dos seus filhos, em o nome do Senhor Jesus. E que o Espírito Santo de Deus essa noite possa trazer à sua memória qualquer ato, o menor que seja, que tenha sido desonra na tua vida para com os seus pais. Que o Espírito Santo traga a memória, não para vergonha, não para julgamento, não para acusação, mas para que haja cura, para que haja uma restauração, para que haja um novo legado na sua vida. E Cultura 5-7 para você, para o Brasil, nação CAF, mudança de destino, em o nome do Senhor Jesus. Encerrando com a bênção.